Você acha que o maior perigo para um pirata era uma bala de canhão ou a lâmina de uma espada? Errado. A verdade é que comida podre e fome matavam muito mais piratas do que qualquer batalha. Hoje, vamos abrir o porão de um navio pirata e descobrir os métodos geniais e nojentos que eles usavam para conservar comida por meses no mar, muito antes de geladeiras e Tupperware existirem. Antes de mergulharmos nisso, se você é fascinado pela história real e brutal por trás dos mitos, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda o Código Pirata a continuar trazendo essas histórias que Hollywood não tem coragem de contar. Agora, vamos ao que interessa. Imagina o desafio. Você precisa alimentar 100 homens famintos por uma viagem de 6 meses. Isso significa toneladas de comida. Um navio como o de Barba Negra, o Queen Anne's Revenge, carregava mais de 500 libras de carne e 1 tonelada de biscoitos. O problema? No calor úmido do Caribe, tudo apodrecia numa velocidade assustadora. O verdadeiro inimigo não era a marinha real. Eram os ratos do tamanho de gatos, os gorgulhos que infestavam os biscoitos e o mofo verde que cobria tudo. Sem um plano genial, a tripulação inteira morreria de fome ou doença em poucas semanas. Método de número 1. Salga. A força bruta. O método mais óbvio e mais importante era o sal. Muito sal. Os piratas não usavam sal só para temperar. Eles usavam sal como uma arma de destruição em massa contra bactérias. Pensa bem, o sal é basicamente um assassino de micróbios. Ele suga toda a água de dentro das células de bactérias e fungos, desidratando e matando eles. Simples e brutal. O processo era direto. Eles pegavam cortes enormes de carne de porco ou boi e enterravam em barris cheios de sal grosso. Camada de carne, camada de sal, camada de carne, camada de sal, até encher o barril. Depois selavam com força. Essa carne podia durar meses, até 1 ano, sem estragar. Problema resolvido, certo? Mais ou menos. Aqui está a parte que os filmes não mostram. Depois de meses no sal, a carne ficava tão dura quanto madeira e salgada, a ponto de ser quase incomível. Os cozinheiros tinham que deixar a carne de molho em água doce por horas, às vezes um dia inteiro, só para tirar o excesso de sal. E mesmo assim, o gosto era horrível. Um pirata descreveu a carne salgada como morder um tijolo com gosto de oceano. Além disso, comer essa quantidade de sal te deixava com uma sede insuportável, o que era um problema gigantesco num navio onde água potável era mais valiosa que ouro. Método de número 2. Secagem e defumação. O poder do ar. Quando o sal não era suficiente ou acabava, o sol e o vento do oceano eram seus melhores amigos. A secagem é um dos métodos de conservação mais antigos do mundo. A lógica é a mesma do sal. Sem água, os micróbios não conseguem se reproduzir. Os piratas cortavam a carne ou o peixe em tiras bem finas e penduravam nos mastros e cordames do navio. O sol forte do Caribe e o vento salgado constante faziam o trabalho. Em poucos dias, eles tinham o que a gente hoje chamaria de charque pirata, ou jerky. Era leve, fácil de transportar e durava semanas. O problema? Era duro de mastigar e não tinha quase nenhum sabor. Mas era proteína pura, e isso te mantinha vivo. A defumação era uma versão mais sofisticada disso. Em terra antes de partir, ou em alguma ilha durante a viagem, eles construíam fumeiros improvisados. A fumaça não só seca a carne, mas também deposita compostos químicos que matam bactérias e criam uma camada protetora. A carne defumada durava mais e, milagrosamente, tinha um gosto muito melhor. Era um luxo raro em alto mar. Método de número 3. Animais a bordo, comida fresca e barulhenta. A solução mais inteligente para ter comida fresca era simplesmente levá-la viva. Navios piratas maiores pareciam pequenas fazendas flutuantes. Eles carregavam galinhas para ovos frescos e carne, cabras para leite e carne, e principalmente porcos. Porcos eram perfeitos para navios.
comem praticamente qualquer coisa, incluindo restos de comida da tripulação, e são resistentes. Ter animais vivos a bordo era um divisor de águas. Ovos frescos pela manhã eram um luxo que valia mais que ouro. Leite de cabra fresco podia salvar a vida de alguém doente. E um porco abatido significava um banquete de carne fresca para toda a tripulação. Um evento que aumentava a moral de todo mundo. Mas, claro, tinha problemas. Imagina o cheiro de 50 homens suados misturado com o cheiro de galinhas, cabras e porcos, tudo num espaço confinado de madeira. Não era agradável. Além disso, os animais também precisavam comer e beber, consumindo os mesmos recursos preciosos da tripulação. E durante tempestades, segurar os animais para que não fossem jogados ao mar era um pesadelo. Um relato cômico de 1720 conta sobre uma tempestade tão forte que um porco foi arremessado do convés e navegou brevemente numa onda antes de desaparecer. Método de número 4. Hardtack, o biscoito do diabo. Nenhuma discussão sobre comida pirata está completa sem falar do infame hardtack, ou biscoito do mar. Era a base da dieta de qualquer marinheiro. E era absolutamente horrível. Hardtack era basicamente uma mistura de farinha, água e um pouco de sal, assada várias vezes até virar uma placa dura como rocha. A ideia era remover toda a umidade para que durasse para sempre. E durava. Arqueólogos encontraram hardtacks de navios naufragados com 200 anos que ainda estavam intactos. O problema é que intacto não significa comestível. Esses biscoitos eram tão duros que os piratas os chamavam de quebra-dentes. Tentar morder um diretamente era pedir para quebrar um dente. A única forma de comer era mergulhando em café, rum ou sopa por um bom tempo, até ele amolecer. E aqui vem a parte nojenta. Depois de meses armazenado no porão úmido, o hardtack se tornava o lar perfeito para gorgulhos, um tipo de besouro pequeno. Os biscoitos ficavam cheios de larvas e insetos. Era tão comum que os piratas tinham uma piada. Eles batiam o biscoito na mesa antes de comer. Os gorgulhos caíam, e você comia o que sobrava. Os piratas mais experientes preferiam comer no escuro, para não ver o que estavam botando na boca. Alguns diziam que as larvas eram só proteína extra. Fala sério, que nojo. Método de número 5. Pickling, a magia do vinagre. Além da salga, os piratas usavam a acidez para conservar. O pickling, ou fazer conservas, era essencial. Eles enchiam barris com vegetais, ovos cozidos e até peixes, e cobriam com vinagre ou uma salmoura ácida. O ambiente ácido é mortal para a maioria das bactérias, então a comida durava meses. Isso era crucial para combater o escorbuto, a doença mortal causada pela falta de vitamina C. Ter vegetais em conserva, como repolho, que virava chucrute, ou cebolas, podia literalmente salvar a vida da tripulação. O gosto era extremamente azedo, mas era melhor do que morrer com as gengivas sangrando e os dentes caindo. Então, aí está. A vida de um pirata não era um banquete. Era uma batalha constante contra o tempo, as bactérias e os gorgulhos. Eles usavam a força bruta do sal, a paciência da secagem, a praticidade dos animais vivos, a durabilidade nojenta do hardtack e a ciência ácida das conservas. Era uma combinação de engenhosidade e desespero. Toda essa luta para conservar comida mostra que a realidade pirata era muito menos sobre lutas de espada e muito mais sobre logística de sobrevivência. Da próxima vez que você abrir sua geladeira e pegar algo para comer, lembre-se desses caras que consideravam um ovo fresco um tesouro e um biscoito sem larvas um milagre. Se você curtiu descobrir a verdade nojenta e genial sobre a comida pirata, aperta o botão de like, porque isso mostra pro YouTube que vocês gostam de história real. Se inscreve para não perder o próximo vídeo. E comenta aí embaixo, qual dessas comidas você nunca, em hipótese alguma, comeria? O hardtack com gorgulhos ou a carne salgada dura como pedra? Quero ver as respostas. Até a próxima, tripulação!